Espírito Santo, da palavra de Deus. Uma coisa sensacional. O que você teve aqui, tem pessoas que têm milhões de dólares e não conseguem ter um segundo daquilo que você teve aqui nessa noite. De sentir a presença desse Deus maravilhoso, desse Deus misericordioso, fiel. E nós entramos no Santo dos Santos. Olha só, entramos no Santo dos Santos. Pelo novo e vivo caminho, o acesso já está aberto, né? O sangue, quando você entrar no Santo dos Santos, é como se tivesse uma ducha, você toma uma ducha do sangue de Jesus e entra, né? Maravilha, né? E todo pecado é deixado de fora pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías. Encaixou aí? Pronto, eu desencaixou o negócio aqui. O homem é meio desajeitado, não é? Pode falar, os irmãos, pode falar. É desajeitado, o homem é totalmente desajeitado. É desajeitado. E não tem conserto. O problema é que não tem conserto. Você vai dar uma desempenada nele de vez em quando, mas ele vai continuar desajeitado. Né? Isaías 53, versículo 11, diz o seguinte: Isaías 53, 11, um texto muito conhecido, diz o seguinte: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Novamente, o trabalho da sua alma, presta atenção, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pai, permita-nos manusear a tua palavra, que o Senhor nos inspire, o Seu Espírito Santo nos revele a cada um segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que Deus, toda distração seja repreendida agora e que o nosso coração esteja cativo àquilo que o Senhor vai falar à nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Como eu disse aqui, Pentecostes, para o judeu é a festa da colheita, mas para o judeu, para os cristãos é Pentecostes. Foi o dia que Deus escolheu. Eu fiquei pensando, Senhor, não tinha outra data para ser, tinha que ser esse dia, né? Por que esse dia? Havia algo com certeza, uma estratégia de Deus, porque Deus não faz nada sem estratégia. Deus tem alguma coisa para mostrar, para revelar ao nosso coração em tudo que Ele faz. Tudo que Deus faz é algo para trazer uma edificação para a nossa vida. Qualquer coisa que Deus faz. Deus não faz nada sem propósito. Nós não, nós fazemos muitas vezes sem propósito. Mas Deus não, sempre tem propósito que Ele faz. E tudo que Ele faz produz frutos. Tudo que Ele faz produz algo bom para a nossa vida. Amém? Então Deus escolheu essa data e eu fiquei imaginando, pensando, e eu comecei a imaginar, bom, o que acontece? A festa durava 7 semanas, 50 dias. E havia a primeira colheita de Israel, era a colheita da cevada. A primeira colheita da cevada. E depois, vindo posteriormente, o trigo, mais ou menos nessa data, nesse período de 50 dias, se colheria o trigo. E fiquei imaginando, Deus começou a falar no meu coração algo muito importante para a nossa vida, para o nosso entendimento. Deus falou comigo assim, fazer dias felizes.
Nós precisamos fazer dias felizes. Eu comecei a entender, bom, se eu colho a cevada, é porque eu plantei. Eu o quê? Trabalhei, plantei. Se eu colho o trigo, porque eu plantei. E o trabalho da plantação é muito doloroso. Não sei se alguém já trabalhou com isso aqui. Não é? É muito difícil. É muito difícil. Você tem que contar com muitas circunstâncias, tempo, chuva, solo, tudo mais, para que você tenha uma ótima colheita. Ou seja, o fruto do seu trabalho. Presta bem atenção nisso. O que tem a colheita a ver com o Pentecostes? Aquele dia foi marcado pelo sacrifício de muitas pessoas que plantaram, trabalharam para aquele dia acontecer. Profetas, juízes, reis de Israel que mantiveram algo em seu coração, mantiveram na sua vida acesa a chama de Deus para que proporcionasse um caminho para aquele dia. Como? Muitos deles profetizaram a vinda de quem? De Jesus, Moisés, Davi, vários homens, profetas, Isaías. Ou seja, um trabalho que foi feito para que se manifestasse, para que se preparasse o caminho daquele que viria. E veio o resultado. Claro, todo o nosso trabalho precisa da bênção de Deus. Nenhum esforço seu sem a bênção de Deus vai gerar resultado. Eu já disse isso aqui, a sorte para o judeu, sabe o que é a sorte para o judeu? Não é achar nota de 100, não. Porque você acha a nota de 100, alguém está triste porque perdeu a nota de 100. Isso não é sorte. A sorte para o judeu é o seu trabalho, o resultado do seu trabalho com a bênção de Deus. Isso é sorte. Então, nós somos pessoas de sorte. Bom, então Jesus vem e diz aqui no Isaías 53, que diz que o trabalho da sua alma, ele verá. Todo o trabalho de Cristo surtiu um efeito. Quem? Você. Nós. O povo de Deus sobre a face da terra. Milhões e milhões de pessoas salvas. Mas se um fosse salvo, ou melhor, se ninguém fosse salvo, o trabalho dele foi reconhecido por Deus. Mas ele diz a palavra de Deus que o trabalho da sua alma, ele estaria vendo. E ele está vendo. Ele está vendo. Então eu quero te dizer uma coisa, nós não podemos esperar dias felizes, nós precisamos fazer os dias felizes. Até o próprio Jesus deu o exemplo de o quê? De trabalhar para que ele pudesse se realizar. E se realizou com o quê? Com o fruto do seu trabalho. Quem? As almas que foram salvas pelo seu sangue, que têm sido salvas. Isso traz para nós o entendimento de que há necessidade de que nós viemos promover, trabalhar para que os dias da nossa vida sejam dias de realizações. E não esperar alguma coisa acontecer e cair do céu. Não, porque o que já veio do céu já está no nosso meio. O pão da vida.
Então, eu preciso fazer com que os meus dias se realizem. Eu preciso fazer com que os meus dias sejam dias produtivos. Eu preciso me realizar com a minha vida. Não estou dizendo que você tem que ter uma autocobrança, porque as coisas às vezes não estão acontecendo da maneira que eu gostaria. Claro que a gente gosta de mordomia, não é? Eu gosto. Não é? Não é? O sofazão, hein? Sofá, aí, os homens tudo riram aqui. Um dia eu falei com a irmã lá na igreja, eu falei assim, pastor, eu falei assim, ó, põe uma placa lá no sofá, interditado. E vai sofrer demais, põe lá, interditado. Na hora que chegar do serviço, olhar o interditado, por que está interditado? Eu vou dar um troço. Mas nós precisamos o quê? Fazer com que as coisas aconteçam. Eu preciso fazer isso. Eu preciso ir atrás. Como eu falei, nós não precisamos o quê? Ter uma sobrecarga. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. É sobrepor o seu ombro, de forma nenhuma. Deus quer que você tenha uma vida tranquila, no sentido de quê? Uma vida confiante nele. A vida tranquila é uma vida de confiança e de fé em Cristo. Não é vida que não tenha lutas, dificuldades, não. Ou vida, eu vou falar com você uma coisa. Quando chegar no céu, a melhor coisa é falar com Jesus. Jesus, não foi fácil, não. A vida... Cadê meu sofá aqui? Porque lá embaixo... Cadê meu sofá aqui? Que lá embaixo foi fácil, não. Eu vou passar uns 100 anos sentado no sofá. Não é barra pesada, é difícil. A nossa vida não é fácil, são desafios. Mas eu preciso o quê? Fazer com que aconteçam as coisas com a bênção de Deus. Eu preciso ir à frente, eu preciso progredir, eu preciso avançar. E a festa das colheitas, ou Pentecostes, como nós falamos aqui, ela só acontecia porque houve um resultado do trabalho com a bênção de Deus. Por que Deus falou que vocês estão prosperando aqui? Porque está havendo um trabalho com resultado, um trabalho com a bênção de Deus. E é assim que nós vamos alcançar, é assim que nós vamos caminhar. E nessa eu preciso entender que Deus tem o melhor para a minha vida. Por isso que o meu esforço, eu preciso entender que tudo que eu faço vai prosperar, porque Deus tem o melhor para a minha vida. Quando digo melhor, até mesmo quando nós estamos numa direção errada, ou estamos com um pensamento, e Deus vem o quê? Nos endireita os caminhos do que vai diante de mim, endireitando caminhos tortos. Nós somos todos empenados, tudo torto. Deus vai na nossa frente o quê? Aplainando, endireitando. Muito bem. Então, Isaías fala que, Deus fala através do profeta que Jesus teve um grande trabalho, o trabalho da sua alma. Então, nós também temos que ter o trabalho da nossa alma. A nossa alma precisa trabalhar. Os nossos sentimentos precisam estar constantemente o quê? Trabalhando. Presta atenção, o trabalho com Deus, às vezes você cansa, mas você não desiste. Eu já percebi isso. Às vezes eu estava cansado, mas não tinha a vontade de desistir. Nunca tive, graças a Deus. Então você cansa, luta, mas você fala assim, estou cansado, mas não resolvi. Eu estou realizado. Realizado. Por isso que eu te digo,
Querido, não larga a mão. Quem tem obra aqui na igreja, o que for, não larga a mão. Faça. Não largue a mão do que você está fazendo. Não largue o arado. Jesus fala, aquele que lançar a mão do arado não pode o quê? Olhar, não olha não, que dá desgosto. Olha para frente. Ah, pastor, mas eu não tenho nada, eu não tenho dom. Você tem talentos. O Espírito Santo quer manifestar esses talentos. Então nós temos o quê? Fazer dias felizes. Deus nos deu essa capacidade. Deus nos deu condições de reações. Se a coisa não está dando certo, olha, Deus está para te orientar. Presta atenção, o crente, você vai passar por um deserto um dia. Se não passou, se você não está nele, se você já passou, ótimo. Se você está nele, ótimo. Você vai passar, ótimo. Você vai passar por deserto. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso não faz com que os seus dias não se realizem. Pelo contrário. Lá no profeta, se não me engano, o profeta Oséias diz, o Senhor fala assim, eis que eu te levarei para o deserto. Deus não falou assim, eu vou te mandar para o deserto, eu vou contigo para o deserto. Você também consegue produzir no deserto. Israel planta no deserto lá. Você consegue dar frutos no deserto ainda. Amém? Mas vamos lá, vamos caminhando. Então o trabalho é super necessário para que você faça com que os seus dias sejam realizados. Feliz, a palavra feliz significa realizados. O que é feliz? Estado de uma consciência plenamente satisfeita. Isso é ser feliz, é um estado de mente, de consciência plenamente satisfeito, um bem-estar. Você está satisfeito daquilo que você está produzindo. Isso é a mente, é estar feliz, estado de consciência plenamente satisfeita. Como eu alcanço isso? Quando eu olho para Cristo e falo, Senhor, eu estou satisfeito de ser teu filho. Isso que tem que levar você a uma plenitude da realização. Não são as coisas que vocês estão vendo, porque aquilo que nós vemos não é muitas vezes a realidade. Como assim, pastor? Você passa por luta, fala, mas meu Deus, será que o Senhor me desamparou? Não é a realidade, Deus não te desampara. Você está entendendo? Não é? Tem dia que você pensa, Deus deu as costas para mim, não é possível. O pão sempre cai com a manteiga para baixo. Você já fez isso? Tem dia que você acontece tudo. Não é possível, não orei, estou orando. Você começa, não é aquilo que você está enxergando, o que Deus está vendo. Aleluia. Então, e o que é o trabalho? O trabalho é um conjunto de atividades que você produz ou alguma coisa que você cria, que você faz para que você alcance a sua meta. Qual que era a meta de Jesus? Morrer por nós. E ele morreu. E ressuscitou. A Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscitou ele.
É. Jesus foi para o túmulo e ressuscitou. Foi o Espírito Santo que levantou ele lá. Ele se entregou totalmente. Até se deu à morte verdadeiramente. Jesus se entregou à morte por nós. Mas o Espírito foi lá o quê? E o ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Então é o trabalho. Então esse conjunto de atividades vai fazer com que você se realize. Agora, o trabalho exige o quê? Dedicação, perseverança. Não é? As crianças aqui. Quem ensaiou as crianças? Levanta a mão. Quem é? Levanta a mão, por favor. Pois é, foi perseverança? Essa meninada é fácil, não. Não é? Tudo santinho, né? Menino dá para virada, fala a verdade. Ué. Menino para quieto, quer conversar, quer brincar. Não é? Exige o quê? Dedicação, paciência. Eu não sei, mas talvez chegou em casa e uma fala, meu Deus do céu, me ajuda. Porque não é fácil. Então exige o quê? O trabalho exige um conjunto de atividades. E o trabalho exige em nós o quê? A dedicação e uma perseverança. Eu preciso chegar até o meu ponto, a qual Deus vai me abençoar. O resultado. Nós somos edificados. Eu fui edificado. A minha maneira de ser edificado foi ver o trabalho das irmãs. Confesso. Foi bonito ver as crianças aqui, mas a minha edificação foi ver a persistência das irmãs. Então, puxa vida. Então, de parabéns. Talvez você foi edificado das irmãs aqui, né? As menininhas brincar. Eu não. Fui edificado por causa das irmãs. Parabéns. Mas vamos lá. Eu tenho aí mais umas 2 horas e meia. Então, vamos lá. Presta atenção uma coisa. Na vida cristã, eu preciso de algumas coisas importantes na minha vida cristã, na sua vida cristã. Então, como o trabalho exige, para que eu possa alcançar o estado de consciência plena da minha satisfação, eu preciso trabalhar. Nós somos criados para isso, nós somos criados para trabalhar. Pastor, o trabalho vem depois do pecado. Não. Deus falou com Adão, Adão, vai dar o nome das vaquinhas, dos boizinhos, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, fica à toa aí não. Cuidar do jardim, vai fazer alguma coisa. Pega uma enxada aí, vai trabalhar. Não é? Adão não estava com boa vida, não. Ele foi trabalhar. Não sei se Deus talvez já tinha criado a enxada, não? Vai arar, vai fazer alguma coisa. Foi, aí depois pecou, piorou o negócio dele. Aí pecou e se lascou. Não é? Mas ele estava trabalhando, então tinha que ter esforço. Deus te criou na capacidade para que você se esforce. Amém? Você tem capacidade de se esforçar. Seja a luta que você está passando, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja o que for, você tem a capacidade de dedicar o seu esforço para que você mude isso. Deus te deu essa capacidade ao ser humano. E a nós, além da nossa capacidade, a presença dele. Então, a primeira coisa importante que você precisa entender, Deus falou com Josué, 1,6, esforça-te e tenha bom. Lá vai a primeira dica para você alcançar a sua realização, esforço e ânimo. Esforça e ânimo. Vamos lá para Pentecostes. O que tinha que acontecer? Eu precisava plantar, esforço e o quê? Ânimo, porque a chuva viria. Eu precisava me esforçar. Você está com luta, dificuldades, está com o que for, esforça-te, tenha bom ânimo.
Deus vai te mandar a vitória. Vai acontecer. No tempo de Deus. A gente quer coisa instantânea, não é? Dorme amanhã, coisa... Não! Deus não para de trabalhar. Pastor, mas eu oro pelo meu marido, tem 30 anos. Continua orando. Vai chegar o dia. Esforço e dedicação. Amém? Eu preciso o quê? Deus falou para Josué, Josué, você tem que ter, esforça-te, você tem que ter força e bom ânimo. Não adianta só força, você tem que ser animado. Você tem que ser animado, Josué, porque esse povo não é fácil. Não é? Deus falou com ele, falou, se esforça. Eu não quero, Deus fala, eu não quero nem estar na sua pele. Eu vou para Josué bater o nome dele aqui, esforça-te, Terboano. Um abraço. O homem ficou na fogueira, mas é assim que Deus fala, querido. Deus fez isso comigo no ministério. Você acha que eu estou aqui porque, Senhor, eis-me aqui? Não falei nada disso, não. Eu não falei nada disso para Deus, não. Igual já Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu, o quê? Nada disso. Eu fui me pegando aos pouquinhos ali e tal, e tal. Quando eu vi, já estava na obra. Foi assim que Deus fez comigo. Foi diferente. Estou dizendo que consigo não pode ser assim, não. Deus, o Espírito Santo tocar, eis-me aqui, você dá um grito aí, não tem problema não. Tá bom? Eu estou falando de mim aqui, que eu fiquei caladinho, mas Deus foi, aos poucos Deus foi. Mas é assim que acontece. Esforça-te e tenha bom ânimo. Deus está com os olhos em você. Deus está com você. Lembra-te disto. Não desanime. Você não pode ter desânimo na sua vida. Cristão não pode desanimar. Por que vai desanimar? O que você vai justificar com Jesus? Eu desanimei por quê? Hoje, atualmente, Jesus apareceu no seu quarto e falou assim, você que está desanimado, por que você está desanimado? Tem justificativa? Não tem. Você tem que engolir o choro e seguir. Engolir, está certo, Jesus, vamos seguir à frente. Há tempo de rir e há tempo de chorar. Então, vê se o tempo hoje é de chorar. Você tem que entender, se o tempo hoje é de rir, às vezes você está rindo na época de chorar, está errado. Você tem que rir na época de rir, chorar na época de chorar, não tem problema não. Você não pode inverter as coisas. Amém? Segunda coisa, viva dia a cada dia. Nunca tente pular fases da vida cristã. Tem gente que quer pular fase. Eu quero ser espiritual. Eu quero falar, eu quero profetizar, que lindo. Eu quero pregar, mas não quer passar pela máquina de moer carne. Tá certo? Tem que passar pela máquina de moer carne. Mas o que é isso, pastor? Experimenta você ver. É só experimentando para explicar. Máquina de moer carne, Deus tem máquina de moer carne. E moe mesmo. Você chora, você vai para o posse, Deus é assim, tem que ser assim, mas tem que aguentar essa mulher, tem que aguentar o marido, tem que aguentar. Máquina de moer carne. Você sai com a carne, massinha, triturada. Entra no espírito, tem que mortificar a carne. E é manual ainda, não é elétrico. Deus, pessoalmente, ele gira a máquina. Pessoalmente, ele vai girando. Vem cá. Você já viu no açougue, você chega assim, passa 2 vezes. Já viu? Passa 2 vezes. Deus às vezes passa 2, 3, 4. Quando você vai jogando lá, ele vai mesmo. Ele mesmo moe. Viva dia cada vez. Não fique pensando em
que amanhã, depois, semana que vem, ano que vem. Não, faça, esforce, olha, faça o seu dia feliz, o seu dia. Nós ficamos adiando as realizações. Não, ano que vem eu vou ser assim, depois eu vou ser assim. Não, é hoje. Deus não quer amanhã, Deus quer agora. Deus quer você bem agora. Amém? Para de ficar adiando as coisas. Amanhã eu visto a roupa nova, amanhã eu faço. É hoje que você tem que fazer isso. Viver dia a cada dia. Eu quero ler Mateus 6,34. Mateus 6,34. Irmão, lê para nós, por favor, para andar um pouquinho mais. Mateus capítulo 6, versículo 34. Se não errei, é isso mesmo. Olha o que Jesus falou, não preocupe com o quê? O dia de amanhã é que dia? Domingo. Preocupa com domingo não, vive hoje. O dia de amanhã, né? Para nós aqui é 0 hora, é domingo. Então, preocupa até agora. Amém? Não fica trazendo ansiedade. A pré-ocupação. Você está se ocupando antes do tempo. Jesus falou, não, calma. Calma. Se hoje nós tivéssemos, sabe, se nós estivéssemos com Jesus, nós ia tentar afogar ele. Não. Porque, mansidão, calma. Não preocupe hoje, amanhã. A gente tem preocupação demais com amanhã. O que vai ser dos meus filhos? Ora. Você começa a orar, você não tem preocupação mais. Entregou. Oh, mas o que vai acontecer? Está nas mãos de Deus. Comece a tirar essas coisas dos ombros, querido. O que nós vamos comer? Estou preocupado. Se eu perder o meu emprego. Eu perdi o meu emprego, sabia disso? Eu era o melhor produtor da seguradora lá e mandaram embora. Falei, Deus, não é possível. Melhor produção, melhor número. Diretor, Ricardo, um abraço. Vamos embora. Tem coisa que você não é para entender, não. É aceitar, pegar e ir embora. Aceitar o que Deus quer. Sabe por quê? A nossa vida é controlada por Ele. Quem controla o mundo jaz do quê? O maligno que controla o mundo, mas a sua vida é controlada por Deus. E eu preciso acatar o que Ele tem para a minha vida. Perdi mais de 70% da minha renda. Parei e pensei, e agora? Fazer o quê, né? Mas Deus está no... Você sabe o que vai acontecer no dia de amanhã? 5 minutos. Daqui a 5 minutos, sabe o que vai acontecer? Eu também não. Mas quem está no controle, sabe. Se a sua vida está no controle de Deus, fica tranquilo. Pastor, se eu morrer amanhã, você está na glória. Lucro. Não é? Os homens, sofazão. Sofazaço. Bom demais. Se eu chegar um sofá lá, não precisa nem morar, só um sofá para mim, resolve. As mulheres, não sei, né? O sonho das mulheres, o que é? Cada uma. Sei lá. Né? Uma casa sem cozinha. Sem cozinha. Um anjo servindo, trazendo maná. Ó, que benção, tá vendo?
Uma casa sem cozinha, sem lavadeira, não tem lavar-roupa, nem nada aqui dentro. Glória a Deus. 3 coisas importantes para você ter. Fazer com que o seu dia, fazer com que a sua vida, fazer com que seus dias sejam felizes, é a disciplina e organização. Deus falou, olha, antes, Josué, eu tenho ideia que ele era bem organizado. Moisés subia para o monte e ficava lá embaixo, não é? Estava esperando. Dormia ali, sei lá o que fazia, mas estava lá embaixo. Né? Depois que Deus falou com Josué, para ele se esforçar e tenha bom ânimo, o homem só acordava de madrugada. Vai lá para você ver ali, Josué. Josué, de madrugada, ele levantava e passava pelas tendas, pelas tropas do exército de Israel. E levantava de madrugada. Homem extremamente organizado. Disciplina e organização. A vida cristã exige isso, disciplina e organização. Para você ter os seus dias realizados, felizes. Não levante a mão. Você já chegou no final do seu dia e falou assim, eu não fiz nada. O dia passou e o negócio. Já aconteceu isso? Um dia ou outro bem. Sempre você fala, disciplina e organização. Se a coisa está saindo muito do controle, é porque você está com muita coisa que não deve estar. Mas eu não estou conseguindo. Então começa a tirar coisas que mas são importantes, mas você fica com as mais importantes, para que você tenha organização e disciplina. Moisés está trocando as mãos pelas pernas, tá ou não estava? Aquele mundaréu de gente tinha que julgar o pessoal todo, o que aconteceu? Chegou lá o sogro dele, bateu na mão dele, falou, pega uma turma aí, começa a delegar. Não? Aí ele começou a dormir um pouco mais, porque ele começou o quê? Os maiores problemas traz para você. O restante, briga aí de casal, resolve lá. Deixa os outros resolver. Fica resolvendo briga de casal, não. Senão você não vai ter sossego, não. O que é? Ele colocou o quê? Organização. Nós precisamos de ter disciplina e organização. Para que seus dias sejam felizes, sejam realizados. Agora, você não precisa morrer porque alguma coisa saiu fora do normal. Tem gente que não, também não é assim não. Mas você tem que ter as coisas sob controle. Aquilo que é seu, você tem que ter sob controle. Amém? Vou andando um pouquinho mais rápido aqui, só mais uns 2 aqui. Vamos ler mais um texto, Mateus, capítulo 6, agora versículo 20 e 21. Pode ler para mim, quem achou, por favor. O que Jesus está falando aqui para os seus discípulos? Olha, saiba avaliar as escalas de valores da sua vida. Jesus está falando justamente isso. Avalia o que é mais importante, escala de valores. O que é mais importante na nossa vida? Quando você começa na sua vida a colocar aquilo que realmente é mais importante, à luz da palavra, não é o que você imagina, não. Aquilo que Deus está direcionando.
coisa começa a funcionar. Voltando lá na festa das colheitas, por que eles estavam ali festejando a colheita? Porque eles plantaram de uma forma correta. Fizeram tudo correto. Amém? João Batista veio com uma missão. Qual que é a missão que ele falou? Preparar. Foi isso que ele falou? Caminho. Ele veio para preparar, foi a missão dele. E ele fez com excelência. Ele não tinha medo nem de perder a cabeça. Perdeu a cabeça, pronto, acabou. Quando nós estamos caminhando realmente na excelência, não existe temor no nosso coração. Não existe medo de perder a nossa vida, perder o nosso tempo. Que há um medo, sabe, pavoroso, de que os nossos dias, olha, caminhem e eu não aproveite a minha vida. Olhamos para os nossos filhos e falamos, mas por mais que você às vezes quer trazer para o Senhor tal, mas você não quer forjar da maneira que precisa ser forjado. Você acaba dando mas não é bem assim, sabe? Não, tem que ser assim mesmo. Josué tinha uma escala de valores, que no final, quando ele entregou a terra, passou lá o Jordão, distribuiu as tribos, tudo, tal, aquela confusão maluca que teve lá, e briga para lá, mata para cá, ele chegou no final e falou assim, agora de falar com seus negócios. Não sei vocês. Chega para o povo todo, não sei vocês, mas eu em minha casa, o quê? Serviremos ao Senhor. Valores. Valores. Não perdeu sequer um momento, um minuto a família. A prioridade na família. Ele teve que dedicar, sim, dedicou, foi para a guerra, correu risco, mas ele sobreviveu e falou, agora está tudo pronto, agora eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Saiba avaliar as escalas de valores na sua vida cristã. Não fique brigando com moinhos aí, né? Esteja realmente na batalha, esteja realmente no foco, que você vai vencer. Cada luta, cada dificuldade, você vai romper e vai vencer. Amém? Terminando Provérbios 4, 25. Acho que é isso mesmo, Provérbios 4. Continua. 26. São 10 tópicos, mas eu vou parar nesse aqui. Tenha foco. Olha o que o sábio diz aqui. Versículo 25. Os teus olhos olhem o quê? O sábio Salomão diz, os seus olhos olhem para... Porque para os lados te enganam. Deus não tem nada para você lá atrás, tem lá na frente. Nada lá atrás. Entenda isso. Não estão vivendo o passado, igual o museu vendo o passado. Deus tem o presente, Deus tem lá na frente. Caminha. Olha aqui que diz o sábio. Pondera a vereda dos teus pés, avalie a sua vida. Faça uma avaliação, uma reflexão, sempre, para que você faça com que seus dias sejam felizes. Deus nos deu essa capacidade, esse dom. Meus irmãos,
o que mais tem na televisão é algo para te deixar alienado, te alienar nas coisas, alienar ao dinheiro, alienar a isso, alienar ao médico, alienar, nada disso. Não estou dizendo que seja ruim, não. Mas o nosso apego, a nossa alienação tem que ser em Cristo Jesus. Nada pode prender, escravizar os seus sentimentos. Nada pode prender a ponto que você tire as suas reações. Nada. Nem o pecado. Pastor, eu errei. Olha, a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Tanta coisa quer te prender, alienar. Olha, entenda uma coisa, o diabo não para de trabalhar contra a igreja. Não para. E você não pode parar de lutar, de enfrentar, porque você vence, porque Cristo te deu autoridade. Ah, está assolando, está isso, está aquilo, olha, resistiu o diabo e ele o quê? Fugirá. Mas tem que ter a resistência, tem que ter a perseverança, tem que ter o esforço, tem que ter a dedicação para quê? Para fazer os nossos dias felizes. Paulo era uma pessoa feliz? Era. Os discípulos eram felizes? Os apóstolos eram felizes? Eram. Eles sofriam? Sofriam? A ponto de morrer. Mas eles eram o quê? Realizados. Então há possibilidade, sim. Olha o estilo, olha a época de vida que eles viveram, a turbulência que havia ali, as perseguições, as lutas, as dificuldades, e ali eles eram o quê? Realizados, felizes. Paulo chega a ponto de dizer assim, olha, não sei se eu quero ficar com você, se eu quero ir para a glória, eu não sei. Se perguntasse para nós, olha, eu quero ir para a glória, não quero ficar aqui não. Por quê? Por que isso? Sabe por quê? Porque Paulo, ele não estava alienado às circunstâncias, ao tempo, àquilo que estava acontecendo, mas ele estava, como ele diz, preso em quem? Em Cristo. O que nós estamos falando aqui, o que eu estou dizendo, não estou dizendo que é uma coisa fácil assim, ser feita, não, mas é possível ser feita. É possível você tornar os seus dias felizes. É possível você dormir hoje e saber que, olha, vai vir um dia de amanhã. Eu sei que será um dia melhor, porque Deus está comigo. Eu sei que as dificuldades virão. A segunda-feira vem um trabalho, estou com problema lá, problema aqui. Olha, queridos, avance sobre isso. Não recue. Você precisa avançar. Para quê? Olha, se hoje nós temos a palavra de Deus, se nós temos, claro, com o poder de Deus, mas homens deram suas vidas e foram realizados nesse tempo. Você pode se realizar nesse tempo. Você pode se realizar nesse tempo. O Espírito Santo foi derramado em homens realizados. Não eram homens ricos, eram homens com problemas, suas dificuldades, mas eles estavam ali perseverantes. Muitos desistiram, muitos foram embora. Aqui nada, Jesus falou que ia acontecer alguma coisa, vão embora. Mas aqueles que perseveraram, o que aconteceu? Eles receberam o dom do Espírito Santo. E o poder se manifestou. Saiba que Deus está a ponto de nos ajudar a todos os instantes. Deus está com suas mãos estendidas sobre a nossa vida. Deus está com seus ouvidos inclinados à oração que sai do seu coração,
aquela oração que sai no gemido, aquela oração que sai verdadeiramente da sua real necessidade e fraqueza. Deus está vendo isso. Deus sabe que você é fraco. Deus sabe que nós somos fracos. Mas em nós manifesta o seu poder e a sua graça. Você pode ficar de pé. Aleluia. Feche seus olhos por um momento.